Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, é com essa saudação pascal que nós iniciamos o programa, iniciamos essa semana com a graça de Deus. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele está no meio de nós. Nós estamos nesta semana da oitava da Páscoa. É Páscoa para nós, é vida nova. É a certeza de que a morte foi vencida. A alegria pascal deve tomar conta dos corações de cada um de nós, não obstante as dificuldades, as tristezas, as amarguras dessa vida. Cristo ressuscitou, e que esta alegria pascal seja uma experiência interior que cada um de nós possamos vivenciar nesse tempo da Páscoa. E vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, aquele que traz vida nova, aquele que Jesus prometeu que ficaria conosco, que nos daria forças. Invoquemos. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho dessa oitava da Páscoa, que está em Mateus 28, de 8 a 15. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostaram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se então com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Páscoa, ou melhor, estamos na oitava da Páscoa. Páscoa, tempo de vida, onde somos chamados a celebrar a vitória de Cristo sobre as forças da morte que arrastavam a humanidade para longe de Deus. Cristo venceu o pecado, o mal e a morte. E o Evangelho de hoje apresenta a figura de algumas mulheres que na manhã daquele primeiro dia da semana vão ao túmulo de Jesus para chorar sua ausência. Chegam para celebrar não a vitória, mas para chorar o fracasso, a derrota. E ao se aproximarem do túmulo, aquelas mulheres se surpreendem com alguns sinais e com a presença daquele que procuravam antes entre os mortos e que agora está vivo. Elas foram para chorar. Porém, o coração se alegrou com a maior de todas as notícias. O Senhor, o que fora crucificado, está vivo.
Elas estavam assombradas com medo e com alegria. Medo, pois o mistério do amor de Deus assombra sua criatura, mas enche o coração de uma alegria indescritível. E ao receber a notícia do anjo que Jesus havia sido ressuscitado, as mulheres saem correndo para dar a feliz notícia aos outros irmãos. É isto. Quando se experimenta a força do amor de Jesus ressuscitado, se tem pressa para levá-lo aos outros. Embora elas não houvessem ainda se encontrado com ele, mas creem, elas acreditam na boa notícia anunciada pelo anjo. Enquanto estão a caminho para contar aos irmãos, Jesus se apresenta diante delas. Ele foi ao encontro delas, diz a palavra, e disse: alegrai-vos. O encontro com o ressuscitado produz alegria. Essa alegria será o antídoto contra a dor irreparável que a morte produz no ser humano. Alegria que é a certeza da vitória. A vida triunfou, a morte foi vencida, o mal foi banido. Agora será preciso que o homem se abra à graça de Deus para participar dessa vitória. Jesus lhes diz: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. É lá na Galiléia que eles me verão. E com o coração radiante, aquelas mulheres partem em missão. São anunciadoras do Evangelho, isto é, da boa notícia. Claro que terão que enfrentar resistências, mentiras, cansaços, maldades e toda espécie de mal. Porém, elas trazem dentro do coração uma certeza que o Senhor é quem irá à sua frente. E quando elas partem para levar a boa notícia para os irmãos, os filhos das trevas, os que querem barrar ou ofuscar a luz, se preparam para arquitetar seus planos, fundamentados em discursos evasivos, em discursos puramente humanos, para desqualificar o testemunho cristão. Os soldados são manipulados, comprados com dinheiro, para evitarem mentiras, afirmando que o corpo de Jesus havia sido roubado. E esse boato ainda prevalece, segundo o Evangelho, até os dias de hoje. É a força do dinheiro, é a corrupção, a mentira, a ideologia dominante difundida em muitos meios de comunicação social que querem impedir sempre a comunicação da força da vida. E às vezes, com seus discursos persuasivos, utilizam da política para desqualificar o testemunho da igreja, da fé, afirmando que a religião cristã, a fé, pode ser um atraso para a nação, para o mundo. Por isso a religião, ela deve ser rechaçada. E com discursos aparentemente belos, querem convencer as pessoas que não precisamos de Deus para viver, nem tampouco nos organizar. A salvação do mundo não está em Cristo, na cabeça de muitos. Está na técnica, na inteligência, no poder político e econômico. E quem banir a mensagem cristã do coração e da vida dos homens e mulheres, querem banir as raízes cristãs que estão no coração na vida, no coração e na vida de muitos homens e mulheres. Mas o Cordeiro Pascal, aquele que venceu, está conosco. Ele é mais forte que as forças da morte e os poderes infernais, que desejam destruir o testemunho daqueles dos que foram ressuscitados. Jamais, jamais conseguirão. Irmãos, irmãs, é Páscoa. Alegrai-vos. Não nos deixemos esmorecer. A vida triunfou. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Amém, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.